Não, 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 não. Você não houve um entendimento sobre o que realmente aconteceu. Não houve entendimento de vocês, né? Eu entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte, não. Havia problemas já para receber eventualmente o argumento dos mandamentos. Já começa, vamos dizer, errado, porque você até a recepção desse argumento. Se for entendido data fixa, veja, já começa problemático, porque se for entendido data fixa, sim, eu poderia eventualmente conseguir esperar. Sem que houvesse o argumento processual. Se tivesse o argumento processual, esqueça, já desmonta a teoria, eu teria razão. Tá, vamos lá que esse argumento vai falar. Consigo responder as questões, porque eventualmente não poderia ter escândalo. Não poderia haver escândalo instantâneo. Não. Eu conseguiria responder e esperar até o argumento dos mandamentos, porque eu teria tempo para responder. Né? Ali, argumentos mais ou menos complexos, ou menos complexos ali na questão dos 7 dias. Aí recebo o argumento dos mandamentos. Aí o provável que eu teria que sair do ministério por não concordar, mas com o objetivo. Eu buscaria as informações para me inteirar mais sobre os mandamentos, e de repente, a partir disso, eu teria que também receber a informação de que seria bom falar dos mandamentos para as pessoas. Sim, acontece, justamente. Não se sabe depois quando eventualmente eu vou receber a informação dos mandamentos. Então, por exemplo, se é algo que demandaria pesquisa e demandaria obediência específica, que eu não sei se eu mudaria algo tão rápido, justamente até pela questão da transição e tudo mais. Então, por exemplo, se eu recebo os argumentos dos mandamentos com data fixa ou de maneira um pouco mais cedo, ou mesmo que fosse até um pouco mais tarde, mas não muito tempo, sim, pode ser que eu conseguisse adiantar. Aí é essa a questão, que eu falei isso no canal, que eu conseguisse adiantar a recepção dos argumentos complementares sobre os mandamentos. E aí poderia ter voltado antes. Para a igreja para falar dos mandamentos e de repente tendo conseguido superar a dúvida, o que na verdade também geraria um pouco mais de ato, na verdade, se tivesse dúvida, se pesasse alguma dúvida sobre isso. Porque outras dúvidas poderiam aparecer depois, como aconteceu. Porque nós temos que presumir isso justamente, nós temos que presumir a minha imperfeição. Então não necessariamente eu obedeceria os mandamentos no começo. Não, claro. Eu já falei no canal, se eu recebo os mandamentos no começo, obedeço e recebo, não demora tanto para receber os argumentos complementares, aí é outra coisa. Não, mas aí é outra situação. Eu não estou falando disso. Essa é uma das hipóteses que eu pensei. Mas essa não é a única hipótese. Né? Até porque eu não considero que se eu continuasse no ministério, até receber o argumento dos mandamentos, seria data fixa, porque eu acho que não seria. Então, eu não entendo que seria data fixa a questão da recepção. Eu provavelmente receberia depois. É o que eu mais entendo. Mas independente, vamos considerar sempre a posição mais favorável para vocês. Receberia eventualmente mais ou menos cedo? Não, né? Porque para mim seria média duração. Receberia em média duração. O argumento dos mandamentos, em meados do primeiro semestre de 2020. Teria um comportamento perfeito já desde o primeiro dia, recebo mais ou menos cedo os argumentos complementares, que são essenciais, e volto para o ministério e falo para as pessoas. Isso, no máximo, até o final do primeiro semestre de 2021. Ocorre que essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Exatamente, eu não ia simplesmente obedecer os mandamentos, eu iria buscar mais informações sobre isso. Até obter até outros argumentos complementares, de repente até menos essenciais. E aí eu teria que também, vamos dizer, eventualmente superar algumas dúvidas para tentar obedecer. De maneira que eu só começo a obedecer, na realidade, na metade de 2021. E recebo argumentos complementares, eu não lembro aqui se antes ou depois de começar a obedecer. E no meio do caminho dúvida, para eventualmente, de repente falar depois, só que dúvida no meio do caminho e aí eu sou criticado. Então o que eu estou dizendo é que na verdade não, eu poderia estar errado nessa hipótese em que eu fizesse tudo rápido. Só que não há certeza de que eu faria as coisas rápido. De maneira, inclusive, que a própria data fixa, se entender de data fixa, da recepção dos argumentos complementares, foi depois. E vocês trabalharam com data fixa, então vocês estão levando em consideração essa data, inclusive essa tese de vocês. Essa tese é de vocês, que eu também considerei como possível. Ora, se eventualmente eu vou receber os argumentos depois, não, eu não levo em consideração, não tem essa de possibilidade de que no final eu estava errado, arrependimento. Não,
Porque até aqui, aí que tá. Se eu continuo no ministério de 2020 com os mandamentos e continuo no ministério sem sair até 2021 para receber os argumentos complementares, quanta coisa poderia ter acontecido aqui. E eu me lembro que eu não considerava que eu seria protegido até. Como eu não estaria necessariamente obedecendo os mandamentos, eu não considero que eventualmente eu receberia os argumentos complementares, ou eu receberia os argumentos complementares em 2021, mas aconteceria problemas no meio do caminho. E haveria argumentos de 7 dias que eu não conseguiria responder, se me dessem o direito à resposta. Mas o argumento de longa duração que aí aconteceria. Então vocês têm que presumir que eu não. Aí que tá, não é bem assim. Porque vocês têm que presumir que eu não estaria obedecendo os mandamentos. Também. Essa é outra possibilidade. Falei, poxa, eu não estou ali muita certeza de obedecer os mandamentos e tal. E aí, acontecendo essa hipótese, a recepção dos argumentos complementares poderia acontecer exatamente em 2021 ou depois, porque vocês não sabem. Ocorreria eventualmente em 2021, e aí pode ser que eu tivesse dúvida e também não falasse. Aí que tá, e ó, interessante, porque eu levava em consideração a possibilidade de não falar dos mandamentos. Então vocês estão imaginando uma mudança muito brusca de comportamento rápida desde o início, que não aconteceria exatamente na verdade. Né? Tanto que eu fiz período de transição. Lembra que eu falei que era a tese mais provável? Peraí, um período de transição, aí eventualmente começo a obedecer. Pode ser que no meio tempo eu receba o argumento ali dos argumentos complementares essenciais, passo a ter alguma dúvida de repente em algum momento e só vou falar dos mandamentos só depois. Essa dúvida eventualmente é impeditiva, mesmo que eu continuasse no ministério, então não necessariamente eu falaria. Então o que vocês estão dizendo é o seguinte: eu recebo o argumento dos mandamentos, eu passo a obedecer os mandamentos, rapidamente recebo os argumentos complementares. Não, mas isso não é uma garantia. Nessa hipótese, sim, mas essa não é, mas justamente essa não é a hipótese real. Eu imaginava que não, até 2021 receber os argumentos complementares, eu poderia ser atacado de tudo que é jeito. Já que eu também não necessariamente estaria praticando. E outra coisa, eu não iria falar. Eu não necessariamente iria falar sobre os mandamentos. Isso se eu estivesse no ministério. Então, e se eu estivesse, eu não necessariamente iria falar. Então, assim, aí que tá, eu lembro que eu cheguei a constatar que a crítica de vocês não era permanecer no ministério ou não, porque eu fui criticado por não falar dos mandamentos. Então eu poderia sair e voltar antes de ser criticado. Então se o problema para vocês é especificamente falar sobre os mandamentos, mas vocês não têm certeza que eu falaria. Exatamente por não ter os argumentos complementares essenciais que dependem de obediência. E eu consegui, eu pesquisar e conseguir obedecer para receber esses argumentos. Ainda tem a possibilidade que mesmo que eu obedecesse seria data fixa. Porque eu até acho que eu não trabalho com data fixa, eu entendo que seja variável. Mas então, peraí. Se a data é fixa, não necessariamente eu vou falar. Claro, mas aí pode ser que eu também não tivesse dúvida. Mas não importa, porque se eventualmente eu não obedeço, nós temos que dar tempo ao tempo. Se eu não obedeço, eu recebo depois. Sou munido desse argumento. Posso ter dúvida eventualmente ali por algum pecado, alguma coisa. Não vou conseguir falar ali em 2021 dos mandamentos. Então, quer dizer, não tem como eventualmente dar essa garantia que eventualmente vocês querem. Então a pessoa fala, não, mas ele é responsável por falar ali no negócio de arrependimento, alguma coisa. Não. Na hipótese que eu conseguisse obedecer. Na hipótese de não conseguir obedecer, eu nem lembro de ter falado isso desse jeito. Na hipótese de não conseguir obedecer, não, porque veio o período transicional. Eu não ia obedecer de início uma coisa que eu teria dúvida em obedecer. Tem essa. Eu teria dúvida em obedecer os mandamentos. Não, pera, não sei se eu vou obedecer. Aí, depois ou eu começo a obedecer um pouco antes de receber os argumentos complementares, ou recebo os argumentos complementares um pouco antes de obedecer. Eu posso ter dúvida no meio do caminho. E isso impede de falar, então não é isso. Eu estava levando em consideração a possibilidade de primeiro dia, de conseguir obedecer ali rapidamente. Não, mas isso é outra coisa, Estou falando na situação. Eu falei,
Eu tô falando especificamente da situação real. Então, fica esse complemento do canal e valeu!